Olá, oitavos anos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossos estudos de ciência desta semana? Então, peguem a apostila universitário número 2, na página 15, que nós vamos continuar no capítulo 8, falando de reprodução. Então, antes de falarmos um pouco de fecundação, do desenvolvimento embrionário, tem umas definições que é importante vocês saberem. 1 ou 2 sexos. Quando a espécie apresenta órgãos produtores de gametas ou gônadas masculinas e femininas, ela é chamada hermafrodita. Então, existem algumas espécies que elas apresentam no mesmo animal as gônadas masculinas e femininas. Então, nós dizemos que essa espécie ela é hermafrodita, tá? Entretanto, na maioria dessas espécies não existe autofecundação, senão a variabilidade não existiria. Aí vocês vão pensar assim, se elas são hermafrodita, têm as gônadas masculinas e femininas, elas podem sim autofecundar, não precisa de outro animal para isso. A maioria precisa sim. Aí essa fecundação, ela é cruzada, tá? As gônadas masculinas com as femininas de outra espécie tem que se cruzar e vice-versa, certo? Então, o hermafroditismo é mais frequente nos invertebrados e nas plantas. São unissexuadas espécies que produzem gametas de um único sexo. Possuem, portanto, gônadas masculinas ou gônadas femininas, ovários. Quando machos e fêmeas da mesma espécie apresentam diferenças externas, como cores, tamanho, canto, dizemos que está presente o dimorfismo sexual. Então, essas são algumas definições. Aí nós vamos para a fecundação. O que é fecundação? Fecundação é a união dos gametas masculino e feminino e dessa união vai ocorrer a formação do zigoto, tá? A fecundação externa, como fala essa palavrinha, vocês lembram de fora. Então, a fecundação externa ocorre fora do corpo da fêmea e é comum nas espécies aquáticas, tá? Como o encontro dos gametas ocorre ao acaso, o grande número de óvulos compensa as perdas, principalmente quando o desenvolvimento embrionário é externo e não há cuidado com a prole. Quando o encontro dos gametas se faz no corpo da fêmea, a fecundação é interna, uma adaptação à vida terrestre. Então, a fecundação externa geralmente ocorre nas espécies aquáticas e a interna é uma adaptação nossa à vida terrestre, tá? Desenvolvimento embrionário. O desenvolvimento do embrião. O desenvolvimento desse embrião ele pode ser embrionário, pode ser direto ou pode ser indireto. Quando ele é direto? Quando não há formas intermediárias entre o zigoto e o adulto, tá? Então, o zigoto e o adulto passam por fases intermediárias. O direto não acontece isso, tá? Ele já tem a forma adulta, só que, né? E aí o indireto? Quando a espécie passa por um ou mais estágios, como de larvas até surgir o adulto. Neste caso, o desenvolvimento é denominado metamorfósico, como exemplo, a borboleta, tá? Ela passa para o estado de larva, casulo, até formar a borboleta, tá? Aí nós temos o exemplo, então, da borboleta, olha, o ovo. Aí na ilustração, na primeira ilustração de vocês, dá para nós vermos o ovo, depois ela passa para o estado de larva, depois de pupa ou crisálida, até se tornar um adulto. Isso é o desenvolvimento indireto. Então, quando numa espécie terrestre a fecundação é interna e o desenvolvimento embrionário é externo, ele ocorre dentro de ovos com casca, além de um equipamento que garante a sobrevivência do embrião fora da água. É o caso dos répteis em geral, das aves e de alguns mamíferos como o ornitorrinco e a ecdna, tá? Aqui nós vemos exemplo na ilustração de vocês de uma ave, tá? Então, todo o desenvolvimento dela vai ocorrer dentro do ovo, para ela poder, e dentro vai ter, nessa ilustração dá para vocês verem o embrião e toda uma forma para ela poder se sobreviver e desenvolver dentro desse ovo. O embrião da ave com um pouco mais de 12 dias e depois com 21 dias. Procure saber a função de cada uma das estruturas que mantém o embrião fora da água. Tipos de fêmeas. Levando em conta a fecundação e o desenvolvimento embrionário, temos, tá? Então, nós podemos ver aqui nesse quadro as fêmeas ovulíperas,
que acontece a fecundação externa, que é na água, e o desenvolvimento embrionário também é na água. Exemplos que nós temos aqui embaixo: peixes, tá? Ovíparas, fecundação interna. O desenvolvimento é externo em ovos que sofrem incubação. Aí nós vemos aves, alguns tipos de peixes, ovos, répteis. Ovovivíparas, a fecundação é interna. O desenvolvimento também é interno em ovos sem incubação. E a vivíparas, fecundação interna, desenvolvimento interno, que é o caso dos mamíferos, tá? E aí nós vemos casos especiais de reprodução, tá? Que é a partenogênese. O que é a partenogênese? Ela ocorre quando um óvulo se desenvolve sem ter sido fecundado. Fenômeno relativamente comum em certos vermes, crustáceos, carrapatos, alguns insetos e outros animais. Nos vegetais recebe o nome de partenocárpia, como a banana, fruto que não possui sementes. Nas abelhas, alguns óvulos sofrem partenogênese e daí surgem zangões. Dos óvulos fecundados, portanto, de cada zigoto desenvolve-se uma fêmea operária ou rainha. O animal formado pela partenogênese tem um material genético materno, uma vez que não houve fecundação nem variabilidade genética. Olha aqui nós um exemplo clássico desse, é o zangão, né? A rainha, o óvulo fecundado, o óvulo não fecundado e o óvulo fecundado. E aí nós temos a operária. Se as larvas fêmeas forem alimentadas com pólen e mel, nascerão operárias. Fêmeas estéreis, entretanto, se uma larva fêmea receber geleia real em toda a sua vida, nascerá uma rainha, que é a fêmea fértil, tá? As operárias, elas não são férteis. E para encerrarmos, nós temos a neotenia, que acontece em certos anfíbios, como as salamandras, quando as condições do ambiente são desfavoráveis, as larvas, que nós chamamos de axolotl, da salamandra mexicana, passam a reproduzir sexualmente após o amadurecimento de suas gônadas. Esse processo de metamorfose acelerada encurta o desenvolvimento inicial da espécie, pois na fase de larva, a espécie é mais vulnerável. Se as condições do meio são favoráveis, a axolotl completa normalmente sua metamorfose até a fase adulta, que nós vemos à direita a salamandra mexicana, tá? E sua larva que possui neotenia. E a poliembrionia, que é a formação de 2 ou mais embriões a partir de um único zigoto. Um óvulo é fecundado por um único espermatozoide e no início da divisão do zigoto, as 2 primeiras células filhas se separam e cada uma delas forma um embrião. Então, aqui, ó, gameta, aí na figura de vocês do lado, dá para ver o gameta, o zigoto e essa célula se dividindo em 2. Então, o que vai acontecer aí? Já deu para vocês verem que vão ser gêmeos, tá? Podem ser... Olha, os irmãos do mesmo ovo, eles apresentam o mesmo material hereditário e são chamados de gêmeos verdadeiros, que são aqueles iguaizinhos, tá? Gêmeos verdadeiros, mas eles são univitelinos, os quais são do mesmo sexo e semelhantes. A poliembrionia é comum em certas espécies, como o tatu, quando são formados de 4 a 6 gêmeos idênticos. Então, essa é a parte da fecundação. As atividades que vocês irão fazer, vocês vão fazer às 6, a 10, 13, 14, 15 e 16. Eu vou marcar antes do vídeo, tá? As atividades. E na semana posterior à avaliação que vocês irão buscar na escola na segunda-feira, eu vou passar as correções dessas atividades aqui do capítulo 8, certo? Então, até semana que vem.